Mas agora, vamos para um assunto muito legal? Meninas, quando a gente vai comprar um cosmético, a gente começa a ler o rótulo, começa a procurar por um produto e muitas vezes o que a gente encontra são termos, palavras que a gente não sabe o significado. Então, para a gente entender um pouco mais e saber exatamente o que a gente está comprando, a gente resolveu fazer essa pauta. Alguns termos técnicos que podem, né, ser aqui colocados para salvar a nossa vida e ver se de repente a gente está comprando mesmo o produto que a gente queria. Quem vem hoje é a dermatologista Carla Bortolotto. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, linda como sempre. Obrigada. Gente, olha, a gente tem muitos convidados assim que vêm sempre muito bem arrumados, mas você tá sempre elegantérrima. Obrigada, Carol. Para viu? poder conversar com você, sempre linda também. Imagina, mas eu adoro, viu? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, achei essa pauta super divertida, até porque são termos que a gente não sabe mesmo. Isso acaba complicando a nossa vida quando vai comprar um cosmético, né? E é importante. Sem dúvida, porque como muitos cosméticos acabam tendo essa venda livre, né? Já foram aí aprovados. E nós, como consumidores finais, a gente precisa entender o que a gente está levando, né? Isso. Vamos começar então com a primeira imagem, para a gente ir aí dando significado a alguns termos que a gente não sabe o que é na hora de comprar cosmético. Tá tudo pronto aí? Quando tiver ok, a imagem vocês me avisam. Vamos ver. Essa aí, então, quando a gente encontra esse rótulo, doutora, o que isso quer dizer? É uma maquiagem. É muito fácil a gente dar denominações com termos americanizados ou outras linguagens que muita gente não entende. Então, essa é a imagem que mostrava HD. Hoje em dia está em alta na televisão, High Definition, que é uma alta definição. Sim. Então, termos, a gente começa a dizer termos de computador, né? E isso mostra pra gente que é uma base, que ela tem uma textura melhor, uma textura mais fina. Tá. Possivelmente vai dar um aspecto mais acetinado na pele. Ok. Ela tem, na verdade, um certo brilho. Um certo brilho, tanto no pó quanto numa base, tem como função refletir o sol, refletir a radiação. Então ela tem um pouquinho de protetor e além disso ela reflete a luz de um estúdio como aqui, então ela reflete as imperfeições. Entendi. Agora sim, uma pessoa que não trabalha em televisão, que não vai passar pelas câmeras e tal, ela pode usar uma base HD? Sim, até é indicado. Como hoje em dia a gente quer cada vez mais ter uma pele bacana, ter uma textura legal e passar isso no dia a dia. Então eu acho que a maquiagem, ela vem para nos ajudar. Então, essa função de High Definition ou alta definição da maioria dos cosméticos hoje, tanto em protetor solar, quanto em base, quanto em pó, eles facilitam deixar a gente mais bonita, com uma pele mais sedosa. Melhor autoestima, né, Carol? Entendi. Olha que legal. Então bom saber que quando a gente... porque aqui na TV, eu mesma já uso há algum tempo a base High Definition. Mas para quem, então, não vai ir pra frente do vídeo, pode usar também, que vai ter um efeito bacana. Casamento. Festa. Foto. Às vezes eu tenho algumas pacientes que se queixam, quando eu vou no casamento, minha pele não fica tão bacana. É uma opção, usar uma maquiagem hoje em dia, atual, que tem como categoria ser High Definition, ou seja, HD. Vamos colocar de novo, então, a imagem para ver se tem mais alguma coisa que você quer destacar. Porque além de ser HD... essa daí já é outra, então. Essa é a próxima. Naquela tinha mais alguma coisa que você queria destacar? Tinha, que era não oleosa. Então vamos colocar... essa daí, ó, não oleosa. Não oleosa. Tá. E que, além disso, ela contém vitamina E. Hoje em dia, a vitamina E, ela pode ser encontrada em vários produtos dermatológicos ou cosméticos, como a gente consegue comprar direto na farmácia ou no mercado. Tá. Esse ingrediente contém vitamina E, ele é um antioxidante. Então, o que o antioxidante faz na pele? Ele tem como principal função diminuir o envelhecimento da pele. Ou seja, você diminui a produção desses antioxidantes e diminui o envelhecimento e o surgimento de doenças. Quando você sai no sol ou em uma radiação artificial, esse vermelho que a gente adquire após, a vitamina E presente nesses ativos diminui isso. Entendi. Então é vantagem procurar um produto que tenha aí a vitamina E na composição. Normalmente eles são considerados hoje os protetores solares fitoterápicos, né? Ou também pode ser através de forma oral que a gente toma. Mas nesse caso, ele é a vitamina E,
a vitamina C, ativos de chá verde, ativos de chá branco, todos eles são considerados antioxidantes. Olha que legal. Então, utilizados de maneira tópica, são indicados tanto por dermatologistas quanto no dia a dia, no uso diário. Então, para quem vai usar uma maquiagem o dia todo, melhor ainda que ela tenha a vitamina, né? Sim. Porque a gente vai estar em contato com essa vitamina o tempo todo. E fora a base, esse detalhe de encontrar a vitamina E, a gente encontra em hidratantes corporais, em hidratantes faciais, em protetores solares. E se você procurar, você pode achar até, como na embalagem, descrito vitamina E. Então, gente, além das bases, eu acho que o protetor também acaba sendo uma ótima. Sim. Porque a gente tem que usar por baixo da maquiagem, né? Sempre da base. Se tiver já vitamina E, a gente pode usar em 2 produtos, então. Tanto no protetor quanto na base. Intensifica e aumenta a chance da nossa proteção e diminui o envelhecimento precoce, né? Aí, muito bom. Então agora você já sabe como escolher uma base HD que tenha ainda vitamina E e que não seja oleosa. Esse aí, doutora. Pois é, esse é um produto utilizado para o couro, para os fios, né, para o cabelo. O que é o biosilício orgânico? O silício orgânico, ele é um componente, um mineral hoje disponível, muito bom para os cabelos. Tá. Ele é utilizado de maneira oral, principalmente, em uma quantidade que deve ser prescrito pelo seu dermatologista, indicado pelo seu médico. Tá? Ele é manipulado na maioria das vezes. E o bom é que ele vai deixar o cabelo, Carol, resistente às agressões externas. Então, agora no verão que está começando, o sol, a praia, o raio solar, no caso, o sol, isso piora muito e agride. E quem usa muito, de repente eu faço cacho todo dia, a prancha, também deve usar? Também deve usar, porque ele vai proteger contra qualquer agressão. Desde o secador, da chapinha, da escovação. Ajuda também uma coisa bacana da maneira oral ao crescimento do fio. Então, normalmente, o nosso fio cresce em torno de 1 centímetro por mês. Quando a gente utiliza o silício orgânico de maneira oral, ele ajuda a crescer mais do que 1 centímetro por mês. É muito bacana. Isso, nesse caso, um remédio manipulado pelo médico, pelo dermatologista. Mas a gente encontra já produtos prontos, de repente, como spray? Sim. Para usar, enfim, no comprimento, sem ser na raiz? Isso, a gente encontra em forma de livinho ou em forma de spray para aplicar após a lavagem, após o condicionador nos fios, para poder secar o cabelo, utilizar spray, utilizar qualquer tipo de ativo para ficar com os cabelos bonitos. E eles vão ajudar. Além de causar essa resistência maior dos fios, eles vão oferecer o brilho, porque ele é um silício, e deixar o cabelo mais sedoso. Olha só! Então, quando a gente procura por esse ativo na embalagem, ajuda muito a deixar os cabelos bonitos. Vamos colocar de novo, então, para a gente lembrar. Olha lá, meninas. Então, isso é importantíssimo. Quando você se deparar com o biosilício orgânico, é porque tá tudo certo, é porque esse é bacana. Ajuda muito. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha que chegou aqui no Twitter, muito legal, que eu também não sei o que é, da Thalita, tá? Um beijo pra você. Ela diz: o shampoo que uso vem com a frase sem parabenos. O que são os parabenos? Boa, um beijo pra você. Pois é, a gente até tem um produto aqui que também tem, é um hidratante corporal. Então, o certo é a gente hidratar o corpo todos os dias. Mas, às vezes, a gente, tanto como a Thalita que falou que usa o shampoo sem parabeno, o que é o parabeno? O parabeno, aqui até tem na fórmula, normalmente todos os produtos apresentam isso sem o parabeno. Então, o que o parabeno pode causar na pele? Ele pode desencadear... Deixa eu mostrar aqui para os meninos. Isso. Aqui, ó. Então, aqui embaixo está escrito... Sem parabeno. Sem parabenos, tá, gente? É isso, essa parte aqui, ó, tá vendo? Sem perfume e sem parabeno. O parabeno, ele é um componente químico que pode desencadear. Ele serve para quê? Ele está presente em esmalte, cremes, protetores, todos os produtos cosméticos. Ele serve para conservar melhor o produto. Todos os produtos, todos os componentes químicos que você adiciona em uma fórmula, é para quê? Para deixá-lo mais
bonito, ou seja, mais elegante. Você aplica ele na pele, ele some, desaparece, fica com um brilho. Entendi. Quando eu passo, por exemplo, uma pomada ou uma loção que ela é meio com aquele aspecto mais melecado, com aquele aspecto não tão elegante para a pele, esse termo elegante que a gente fala é porque fica com um aspecto mais sedoso. Esses componentes não apresentam muitos ativos químicos que possam causar alergia. Ah, então não ter parabeno é ótimo. É ótimo para aquela pele sensibilizada. Por exemplo, eu não tenho alergia ao parabeno, mas eu posso desenvolver. Alergia a gente desenvolve no decorrer da nossa vida. Então eu prefiro utilizar um produto que não tenha parabeno do que socorrer o risco de um dia acordar inchada, acordar com lesões vermelhas na pele, com coceira. Que pode ser desse parabeno de algum produto. Que pode ser de algum ativo. Entendi. O parabeno era um dos principais causadores. Então, quando não tem no rótulo sem parabeno, é porque possivelmente tem o parabeno. Não. Quando não tem parabeno, não tem mesmo, e esse produto é considerado hipoalergênico. Mas ele tem que estar escrito no rótulo. Tem que estar escrito no rótulo. Quando não está escrito no rótulo, a gente tem que procurar. Se eu tenho alergia ao parabeno, quando não está escrito no rótulo, eu tenho que procurar aquele veículo que é um veículo mais comum. É um veículo menos evoluído, vamos dizer assim. Que é um veículo mais antigo. Aí aquele veículo normalmente não vai ter parabeno. Agora, se eu compro um produto que está na farmácia, que tem um cheirinho muito bom, que tem uma textura agradável, possivelmente ele tem parabeno. Então, eu tenho que tomar cuidado se eu tenho alergia. Perfeito. Então, a pessoa que tem alergia a esses componentes químicos, nem sempre é só o parabeno. Ao formaldeído, a outros conservantes, eles podem estar presentes juntos na fórmula. Então, a pessoa tem que procurar tomar cuidado. E ler o rótulo. E ler o rótulo. E assim, normalmente os produtos indicados por dermatologistas, eles não apresentam nenhum tipo de conservante. Então é muito menos comum eu ter alergia a um produto indicado pelo meu dermatologista. Entendi. Porém, mesmo você tendo alergia, pode ser que eu te passe, por exemplo, um sabonete líquido. Um sabonete líquido simples. Que você vai lavar o rosto 2 vezes ao dia para higienizar a pele. Aí você foi no consultório e te passei um sabonete líquido. E ele tinha alguns componentes químicos. Você chega em casa, lava à noite. No outro dia, você começa a sentir uma pele mais sequinha, um ardor. O que você deve fazer nessa hora? Primeira coisa, contactar seu dermatologista, que isso pode acontecer, mesmo que tenha sido indicado por ele. E parar de utilizar. Porque se você continua utilizando, você pode desencadear um processo alérgico importante, mesmo com um componente, Carol, que você usa muito pouco e fica, imagina, um sabonete, você lava e enxágua, mas ele fica pouco em contato com essa pele, mas já é suficiente para causar alergia. Olha, então essa pauta, saber os termos é muito importante. Muito importante, é mais ainda do que a gente imaginava, exatamente até para diagnosticar e perceber se a gente está desenvolvendo alguma alergia. Sim. Vamos então para o próximo, vamos colocar aí na tela qual o próximo rótulo, qual o próximo termo para a gente descobrir o que é. Então, quando tem caviar, pérola negra, ácido hialurônico, muitas coisas. Esse tem muitas coisas. O que é isso? Pois é, ali a gente tem vários ativos, todos têm uma característica. Por exemplo, o caviar, ele é um fitoterápico que em contato com a pele vai facilitar a hidratação da pele, vai facilitar o rejuvenescimento da pele. Então caviar é ótimo. É ótimo. Pérola negra. É difícil a gente imaginar uma pérola. Como que ele vai conseguir colocar isso em um produto químico que eu consiga aplicar na minha pele e tem um efeito? Vamos pensar. A pérola negra, ela não brilha? Sim. Então, aquele pó da pérola, ele é brilhante. Então, ele funciona como um protetor físico. Só que é difícil estimar a proteção solar dele. É difícil estimar, mas ele tem uma certa proteção. Por quê? Toda vez que eu passo um brilho no rosto, seja ela em pérola, pó de pérola, branca, negra, pó de ouro, pó de prata. Que agora tá muito na moda essas máscaras, né? Sim, de ouro. Ele, além de ter o efeito antioxidante, ele vai ter o efeito de proteção solar. Então, ele vai ter o efeito de refração. E é muito interessante porque, por exemplo, você me diz que você tem alergia a qualquer protetor solar. E é muito comum.
ter alergia a protetor solar, eu vou te indicar um protetor físico, ou seja, pode ser um protetor que tenha pérola negra. Quem tem, uma vez comentou comigo, é você, né, Nininha? Que usava alguns protetores e sempre a pele ficava avermelhada. Então, nesse caso, ela falou que já tentou tudo, sem óleo, enfim, sem né, vários componentes e nunca conseguiu. Então, pode ser, nesse caso, que ela tenha que usar isso com pérola negra. É assim, o pérola negra é uma opção, mas o que essa pessoa, quando tem alergia a protetor solar, ela tem que optar por um protetor físico. Tá. Ou seja, que é aquele protetor que ele não penetra na pele para interagir. Ele vai ter o efeito apenas de barreira, de refração. Então é como se fosse um creme branco que eu aplico no rosto, o sol bate e reflete. Olha que legal. Então ele não interage com a pele. Então a pérola negra, ela tem essa função. Essa função. Nossa, jamais eu descobri. Vamos voltar na outra, porque ainda tem mais 2 ou 3 termos que a gente ainda tem que falar. Então, o ácido hialurônico é aquele que vai também tirar as imperfeições? O ácido hialurônico, ele tem várias funções. A principal função de um ácido hialurônico é hidratação da pele. Ele é um produto higroscópico, ou seja, ele puxa a água para dentro dele e pelo fato dele puxar a água, ele ajuda a hidratação. Porém, quando eu aplico um ácido hialurônico na pele, ele tem que ser muito bem cortadinho e fracionado, porque senão ele não vai conseguir esse poder de hidratação. Então, a melhor indicação de um ácido hialurônico é quando a gente indica o preenchimento com ele. Entendi. Com essa substância, porque eu preencho e eu vou absorver mais água, deixando a pele com viço maior, deixando a pele mais hidratada. E hoje em dia isso é feito tem muitas indicações para hidratação da pele de maneira endógena. Entendi. Olha que legal. Então, esse produto que ainda tem o ácido hialurônico também é fantástico. Sim. Tem mais algum termo nesse mesmo produto que você queria destacar, além do ácido hialurônico? Acho que já, todos eles funcionam como antioxidantes e hidratantes da pele. Então esse produto ativo principal. Isso, e tem tudo isso, é fantástico. E o detalhe de ser dermatologicamente testado. Isso quer dizer o quê? Isso é uma coisa muito importante do produto, porque mostra que esse produto ele já foi testado antes de liberado para o mercado. Perfeito. Mas mesmo assim, lembrando, todo produto que a gente compra, a gente deve aplicá-lo na pele, em uma região, pode ser na região dos braços ou na região atrás da região da orelha. Deixe por uns 20, 30 minutos para ver se você não vai desenvolver uma reação alérgica por irritante primário. Isso é sempre importante, então eu sempre aconselho o uso dessa maneira. Se você não teve essa irritação, comece a utilizá-lo. E o shampoo, doutora? O shampoo... é mais complicado, né? É mais complicado, porque assim, o shampoo, se a gente for ver, ele funciona como um sabonete. Ele também vai ter em contato muito pouco com o seu couro cabeludo. E normalmente, todo shampoo, Carol, ele vem com apenas um detergente para fazer o efeito o quê? Limpeza do couro cabeludo. Então, a gente vai até comentar, acho que do shampoo sem sal, shampoo com sal. Legal, legal. Vamos chegar então lá, né? Pois é, mas o shampoo, ele fica muito pouco em contato com o couro cabeludo. Então, a chance dele causar uma alergia é pequena. Porém, se isso acontecer, evite o uso desse shampoo. Mas é também dessa maneira, testando um pouco no couro cabeludo que você vai conseguir perceber. Então, quando a gente já vê esse free grandão, o que a gente interpreta? Pois é, esse rótulo, ele é de um esmalte. É um esmalte? Isso. Que legal. Tanto substância, essa DPP, quanto o formaldeído, quanto o tolueno, são os principais causadores de alergia que contém no esmalte. Entendi. Então, normalmente eu encontro isso nos esmaltes brasileiros. Os esmaltes importados, eles não apresentam essas substâncias. Essas substâncias, elas fazem com que o esmalte seque mais rápido e tenha mais brilho. Entendi. Então, você já percebeu que quando você utiliza um esmalte importado, ele demora para secar e você tem que passar um extra brilho por cima? Sim. Pois é. Então, esses ativos... Por isso que às vezes o esmalte fica meio opaco, assim. Porque eles não têm já não tem. Proibido nos Estados Unidos? A maioria deles são proibidos por causarem esse tipo de alergia. Então, quase todos eles não apresentam essas substâncias. E alguns aqui no Brasil apresentam? A maioria apresenta. Porém, tem alguns esmaltes no Brasil de marcas famosas que apresentam a característica de hipoalergênico.
Tá. Sendo hipoalergênico, eles não contêm essas substâncias. Entendi. Olha que bacana. Então vamos colocar de novo para você saber exatamente se você tem aí algum problema de alergia quando usa um esmalte. Ele então não tem sem formaldeído, sem DBP e sem tolueno. Tolueno, que tem uma sombrinha ali, sem tolueno. Então, quando tiver esse free aí desses componentes, é porque ele é hipoalergênico, a pessoa pode usar numa boa. E esmaltes importados, então, não tem. Nenhum Isso, e o engraçado dizer que quando a gente tem alergia ao esmalte, ele não acontece na borda da unha. Ele acontece à distância. Por exemplo, eu começo a coçar o olho, o esmalte entra em contato, por exemplo, com a pálpebra. Ah, nunca parei pra pensar nisso. Isso, então por isso que é difícil. Então você começa, por exemplo, coçou, você coça, aí o contato que vai passar. Então, Carol, é muito difícil ter alergia na borda da unha causado pelo esmalte. Em outras partes. É a distância. Gente, que interessante. Ai, adorei saber disso, porque às vezes a gente não... Às vezes a gente aparece com umas manchinhas vermelhinhas, começa a coçar e fala, mas do quê? Eu não tô usando nada diferente. E às vezes um esmalte. E não só pode o mudar tudo esmalte, isso. e a base que você aplica. Base também. Então tem pessoas que falam, eu não uso o esmalte. Só a aplicação da base já pode ser o desencadeador. Que a base também contém esses ativos. Muito bom. Antes da gente ir para a próxima imagem, vou fazer uma perguntinha do Twitter, que é do... Ai, agora eu não sei o nome dele. Aindel Dantas. Acho que é isso. Um beijo para você, querido. Ele pergunta o que é talesferas de zinco. Pois é, as talasferas de zinco. O zinco, ele também é considerado um antioxidante para a pele. Normalmente, ele é utilizado de forma oral, como aquele silício orgânico, para melhora da pele. Certo. Tem que ser indicado muito bem, tem pessoas que não podem usar o zinco. O zinco, ele tem uma característica de irritar muito o estômago, quando ele tem quantidades altas. Porém, talasferas significa que esse componente, se eu aplicar o zinco direto na pele, ele não absorve, porque ele tem uma molécula muito grande. Então, quando eu falo talasferas, nanosferas, são micropartículas. Tá. Então, é como se eu tivesse fracionado aquelas partículas para quando eu aplico ele na pele, ele tem uma absorção melhor. Entendi. Então, é benéfico. Então, para quem tem essa alergia ao zinco, nesse caso, não tem problema. Não tem problema. Ai, que legal. Então, obrigada pela pergunta. Não, o pessoal participando muito, tô chegando várias perguntas aqui, tá muito legal, porque todo mundo foi olhar algum produto que tem dúvida faz tempo, né? Vamos colocar na tela, então, mais um rótulo pra gente descobrir aí qual o efeito, se a gente pode e deve utilizar. Vamos lá, na tela. Olha lá, pele oleosa ou acneica, nesse caso, então, dupla ação anti-brilho, anti-oleosidade, mas anti-imunidade, textura, toque seco, oil free, isso tem um monte de coisa também. Tem. Pois é, nessa fórmula que é muito utilizada pela pele brasileira. Tá. A pessoa reclama que durante o dia a pele vai ficando com esse aspecto mais brilhoso, com esse aspecto com aumento da oleosidade. Hoje em dia a gente tem alguns produtos, sílica, alguns ativos que diminuem a oleosidade. Tá. Então, no decorrer do dia, ao invés de você ter aquele brilho, você vai ter um toque mate. Entendi. Um toque mais seco na pele. Então, não vai dar aquele aspecto de parecendo que você precisa lavar o rosto. Ah, entendi. A pele então, não brilha. Não brilha. Então, quando eu tenho esses ativos, eu tenho essa característica hoje no produto. Tá. E a maioria dos produtos hoje no mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro, a pele é mais oleosa do brasileiro, a gente é mais calor, tem uma umidade, a maioria da época do ano, maior. Tá. Então, a pele, ela tem esse brilho já natural. Então, os produtos brasileiros vêm com essas características. Entendi. Então, a gente encontra isso em protetor solar, em creme hidratante, em ativos para aplicar durante o dia, por exemplo, uma vitamina C, por exemplo, um ácido hialurônico. Eles têm essas características de ser anti-luminosidade, anti-brilho. E o principal, oil free, que tinha na fórmula. Oil free significa o quê? Sem composição de óleo. Tá. Então, essa fórmula ela é ou um gel, ou uma loção, ou um sérum. Então, eu aplico na minha pele e não vai aumentar a oleosidade durante o dia. Então, quem não tem pele oleosa também deve procurar pelo oil free? Se a pessoa quer esse toque seco mantido já na sua pele, a pessoa não tem a pele oleosa, mas ela quer esse toque seco, ela pode utilizar.
Tá. Ela só tem que tomar cuidado, porque às vezes eles contêm componentes que vão ter a ação de diminuir. Entendi. Então elas podem ficar com a pele muito seca e com aquele aspecto craquelado. Entendi. Então é melhor... uma dúvida minha, porque tem muita gente que tem a pele normal, né, que não é tão oleosa, mas que busca o oil free já para, né, como uma prevenção para não ter essa pele oleosa. Prevenção não. Inverso, né? Às vezes o efeito inverso. Acho que a gente tem maneiras de prevenir com ativos que podem ser usados de manhã ou à noite. Tá. Não nessa indicação. Porém, esses produtos são mais indicados ou para o rosto inteiro de uma pessoa que tem a pele oleosa ou para a região que a gente chama de uma maior oleosidade. A região nasal, a região do centro da face. Tá, a zona T. Isso, ela pode utilizar Tá. nessa região e no resto do rosto utilizar um produto qualquer. Perfeito. Vamos então para o próximo rótulo para a gente desvendar. Olha lá. Esse eu não estou conseguindo ver muito bem porque tem um brilho. O que significa esse, doutora? Uma Olha, base reduz compacta. rugas. Isso, reduz rugas, aumenta a firmeza e elasticidade. Tá. Cobertura aveludada. Pois é, esse que aumenta a firmeza e elasticidade, a gente até trouxe um produto aqui para a gente mostrar sobre isso, que... Não, acho que era um rótulo que a gente ia mostrar. Tá. Que ele é um produto que a gente tem aquele efeito Cinderela. Ah, aquele famoso lifting. Aquele famoso lift. Que levanta tudo, né? Se sente, linda, Isso, né? que Vai ele, pra festa. quando eu vou utilizá-lo ou comprá-lo na farmácia, eu posso pedir ou pelo efeito Cinderela, Tá. ou pelo efeito de melhora a flacidez momentaneamente. Tá. Existem alguns ativos, alguns nomes comerciais, que eles têm como principal função causar esse preenchimento de fora para dentro e você tem esse efeito lifting momentâneo. Entendi. Esse efeito lifting, ele dura em torno de 8 a 12 horas. Tá. Então, vou me preparar para uma festa. Antes de me maquiar, eu aplico esse produto no rosto, com a pele higienizada, e depois eu faço a maquiagem. Então tem que estar escrito isso no rótulo para que eles tenham esse efeito lifting. Isso, para que ele tenha esse efeito de lifting. Vamos colocar de novo então, só para a gente relembrar qual é. Aí, ó. Tem que ter, então, aumenta a firmeza e elasticidade. E a cobertura aveludada, ou seja, vai dar aquele aspecto de pele bem hidratada, com um viço bacana e uma pele bem cuidada. Muito bom. Então, para quem quer o efeito lifting, procurar por essas informações. Isso. Vamos para o próximo? Olha lá. Na tela, vamos ver qual o próximo rótulo, qual a próxima dica da nossa dermatologista. Sem perfume, proteção termoativa. O que significa isso? Pois é, esse é um desodorante. Então, por isso ele ali, tem né? Antitranspirante. Roll-on, que tem 0% de álcool. Certo. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos quadros de dermatite, de alergia na região onde aplica o desodorante. O desodorante, ele tem como principal função diminuir o quê? A sudorese na região. Certo. E ele também tem como principal função diminuir o odor. Que uma coisa, teoricamente, estaria ligada à outra, mas não. Uma coisa é a hiperidrose, Tá. uma situação, o paciente sua muito, e a outra é a situação do excesso de odor. Pode ou ser seja, que nem sue tanto, mas que tem odor. Isso é a bromoidrose, são duas situações. Tá. O desodorante que a gente encontra no mercado, ele tem hidróxido de alumínio ou cloridrato de alumínio e tem muitos componentes químicos. E o que mais causa reação alérgica é esse cloridrato de alumínio. Então, quando eu procuro um produto desse que tem essa ação, é porque ele não contém esses componentes. Mas isso a gente só encontra em lugares especializados de produtos alérgicos. Entendi. Não adianta procurar qualquer produto, uma marca normal que não vai ser livre. Isso, o que a gente normalmente indica é que a pessoa pegue a embalagem de um desodorante, olhe atrás do rótulo e veja se contém o cloridrato de alumínio. Tá. Se tiver, ele ainda pode causar alergia. Entendi. Então, nesse caso, ele tem que estar... e ser termoativo? Aqui em contato com a pele, na temperatura nossa, em torno de 36, 36,5, ele vai começar a mostrar as suas propriedades de efeito transpirante, antitranspirante, desculpa. Entendi. Entendeu? Então, de qualquer maneira... Gente, quem tem muita alergia tem que estar muito atento a esses rótulos, porque tem gente que tem alergia de tudo. De tudo. Não é? Começa a usar, começa a desenvolver alergia e é perigoso. E aquilo que a gente conversou, a alergia não é só no local.
Eu posso ter alergia na região axilar e eu continuar utilizando, por exemplo, um desodorante e não saber que é causado por ele. E isso piora no resto do corpo. Perfeito. Vamos então fazer, a gente só tem tempo para fazer mais uma. E eu não sei se é a próxima que está ali, mas eu acho que é muito interessante que todo mundo tem dúvida, porque todo mundo acaba se deparando com isso. O shampoo sem sal. O que significa comprar um shampoo sem sal, um shampoo com sal? O sal faz mal? É legal ser sem sal? Como é que é, doutora? É uma denominação nova ser com sal ou sem sal. É muito fácil a gente tentar explicar para vocês entenderem que quando a gente entra no mar, a gente sai do mar, como que o nosso cabelo fica? Duro. Endurecido. Completamente. É esse o efeito que um shampoo com sal causa. Entendi. Ele é um tipo de mineral que pode desencadear este efeito. Entendi. Mas a quantidade, Carol, de sal que tem o shampoo é muito pequena. Então a chance dela causar esse efeito endurecido é pouco. Mas é uma nova denominação. É melhor com sal ou sem sal? O que se adequa mais ao seu cabelo. Não quer dizer que o sal vai estragar o cabelo. Não, mas uma coisa que nós indicamos, uma atitude que deve ser feita é que como a gente acumula resíduos no nosso fio de cabelo, o interessante é a cada 15 dias utilizar um shampoo anti-resíduos, que a gente até ia comentar sobre ele. Esse shampoo anti-resíduos, ele consegue retirar toda a substância que acumula no fio do cabelo. Olha que legal. Deixando o fio do cabelo. Às vezes você percebe que o cabelo tá pesado. Tá estranho. Tá estranho, ele não ficou tão legal quanto tinha ficado da última vez que você lavou. Então, o que a gente indica é utilizar o shampoo anti-resíduos uma vez a cada 15 dias. Mesmo, por exemplo, você gosta de um shampoo, aquele shampoo é o que você gosta, não quer trocar. A cada 15 dias você utiliza um anti-resíduos. E aí pode usar no cabelo todo, couro, cabeludo e também no comprimento do cabelo. Todo. Entendi. Aí você não precisa escolher com ou sem sal, entendeu? Aí essa característica não vai alterar muito. Então no final, gente, se você gosta muito do shampoo, deixa o seu cabelo super bonito, você olhou lá no rótulo e descobriu que ele tem sal, não quer dizer nada. Porque quando ele vem escrito na frente com sal, às vezes pode ser que lá atrás tenha um tipo de mineral que é um sal. Entendi. Entendeu? E assim, a gente sabe também que com os cosméticos tem muito marketing também envolvido, claro. Então, ninguém vai colocar ali, colar com sal, que atrapalha a nossa cabeça. Se você coloca sem sal, a ideia de ser melhor é melhor, não é? Bem pra melhor. ler. Então, eu acho que eles também pensam em tudo isso. De qualquer maneira, está feliz com o shampoo? Continue. Sim, né? claro. E use o anti-resíduo de 15 em 15 dias, que é a melhor saída. Com certeza, assim para deixar um cabelo mais bacana, mais sedoso, com Muito efeito, legal. com brilho. Muito bacana essa pauta, doutora. Obrigada. Imagina, tem ainda tem várias muitas outras coisas. Então, eu te espero numa próxima pra gente continuar. Com certeza. Porque chegaram muitas dúvidas aqui pelo Twitter. Peço desculpas que a gente não tem como solucionar todas, mas com certeza aí nas nossas imagens a doutora deu uma dica e explicou no meio que podia ser uma dúvida sua. Quero agradecer a doutora Carla Bortolotto, que é dermatologista. Quem quiser mais informações pode acessar www.assessoriamedica.com.br www.assessoriamedica.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Beijo, volte Obrigada, logo. pode Adoro você. deixar. Até a próxima.